Hoje o nosso bate-papo é com o jornalista Carlos Albuquerque. Vem comigo! Carlinhos, hoje você é jornalista, mas você começou no rádio. Me conta aí, você sentiu alguma diferença? E aí, beleza, Matheus? Rapaz, tem muita diferença e tem muita coisa parecida, né? Quando eu comecei no rádio, fazia jornalismo esportivo, era transmissão de jogos de futebol em Governador Valadares, na antiga Rádio Bituruna, que existe até hoje, né? Hoje é FM, mas é Rádio Bituruna. Isso lá em 1988, 35, vai fazer 36 anos agora, em maio de 2024. E transmitindo jogo de futebol, um jogo do Democrata, do Governador Valadares, no Campeonato Mineiro, contra o Aimorés de Ubá. E aí, só que nessa época eu era bancário, então o rádio não era o meu ganha-pão, não era a minha profissão, vamos dizer assim, prioritária, era quase que um passatempo, era um hobby. A minha prioridade, como bancário, eu ganhava a vida como bancário, né? Então eu encarava como algo onde eu pudesse aprender alguma coisa, a lidar com o rádio, a lidar com a linguagem do rádio, com aquela forma de me comunicar. Porque hoje a gente está muito acostumado com essa questão da imagem, né? Você vê a pessoa, escuta a voz, vê os gestos, vê a roupa com que a pessoa está vestida, e no rádio não tem isso. Acontecia muito do pessoal brincar, né? O cara tem um vozeirão no rádio, as mulheres, vou conhecer esse galã, aí chegava, para conhecer não era exatamente um galã, né, Matheus? Então, mas o rádio, talvez a característica principal de quem passa pelo rádio, o rádio te dá uma condição do improviso, da improvisação. Porque como você está ali no microfone, não tem ninguém que está te vendo, quer dizer, as pessoas estão apenas te ouvindo, então uma possível timidez que pudesse haver, por exemplo, diante de uma câmera, no rádio não tem, né? Então o cara consegue se desenvolver bem, consegue falar o que deve ser falado, consegue se comunicar, e a improvisação vem, né? Aquela palavra que vai fazer com que a notícia chegue de forma mais fluida, mais tranquila para o ouvinte. O rádio dá isso. E daí para a televisão, 11 anos depois, que eu já estava no rádio, é que eu fui para a TV, onde hoje é o meu ganha-pão, né? Trabalho como jornalista, como repórter, editor e apresentador de um telejornal. Mas o rádio foi o início de tudo. Carlinhos, você falou que narrava jogos assim. Como é que é uma transmissão esportiva? No rádio? Pai, transmissão esportiva no rádio também é a raiz das transmissões esportivas que a gente vê hoje na televisão, no YouTube, e sempre com aquela diferença: as pessoas não estão vendo, estão apenas ouvindo no rádio. Nós estamos falando de uma época em que o foco das transmissões esportivas sempre era no rádio. Então você já deve ter ouvido alguém falar assim: porque no rádio o cara chutou a bola, ela passou a 3 metros do gol e o narrador está vibrando. O Luiz Fernando Veríssimo, o escritor Luiz Fernando Veríssimo, ele dizia o seguinte, que o locutor de rádio, ele acha que você é surdo, da televisão acha que você é cego. É claro que é uma brincadeira. Ele quis dizer o seguinte, que quando você está vendo um jogo na televisão, o narrador de TV, ele não precisa ter aquela preocupação de falar o tempo inteiro, porque ele tem a imagem que dá para ele respirar, e dá para o telespectador em casa também dar uma respirada ali. Às vezes o jogo está parado, tem alguém sendo atendido pelo massagista, tomando uma água, né? Aí é o espaço que a TV usa para colocar um comercial. No rádio não, se o narrador de rádio ficar muito tempo sem falar alguma coisa, 5 segundos que sejam, quem está ouvindo já deve olhar, olha, saiu do ar, esse rádio deu defeito. E a gente está falando de uma época do radinho a pilha, ou do rádio de luz. Meu pai, eu aprendi a ouvir rádio e aprendi a gostar de rádio com meu pai. Ele tinha um rádio, desses rádios grandes de válvula à luz, e não é que nem os equipamentos que a gente conhece hoje. Você apertou lá o botãozinho, a imagem já aparece na tela rapidamente, na televisão. O meu pai tinha um rádio
que ele ligava, girava o botãozinho para ligar e ficava. A gente ficava esperando 1 minuto e meio, até acender uma luzinha lá dentro, e aí que o rádio começava. E muitas vezes a sintonia não vinha direito, ele ficava lá às vezes até nervoso, estressado, tentando sintonizar. Se você não sintonizasse direitinho em cima lá do número, da frequência lá do AM, era o rádio AM ainda, nem era o FM, ele ficava nervoso, né? Porque o rádio ficava chiando muito. A gente brincava, liga essa caixa de abelha, ou desliga essa caixa de abelha. E o rádio, a transmissão pelo rádio, ela tem que levar em consideração isso, que o narrador ele tem que trazer a emoção. Então, por exemplo, qual é o seu time de futebol? Atlético. Atlético. Aí você está escutando o jogo do Atlético, né? Aí você está lá. Isso, na TV, o mesmo lance, ó, o mesmo lance do Atlético, ó, a bola está no meio campo. Na televisão o cara está assim, ó. Hulk. Toca a bola para Paulinho. Hulk passou lá na direita, Paulinho cruzou, Hulk, de cabeça a bola para fora. No rádio já é assim, o mesmo lance, a bola está no meio campo, mas o narrador já vem assim, ó. Vem Paulinho pelo meio, toca a bola para Hulk, a jogar para a direita, devolveu para Paulinho, mandou para a área, para Hulk, bola para fora. É o mesmo lance. Só que no rádio o narrador não pode dar aquele mesmo espaço que o narrador da televisão dá. Porque a emoção vai junto. Porque se você estiver num estádio de futebol, por exemplo, assistindo ao jogo do seu time, na hora que o time passou do meio campo, você já faz isso aqui, ó, querendo quase saindo assim, levantando e indo junto com o jogador. Por quê? Você está na expectativa de que vai sair um lance perigoso ali. E o narrador do rádio, ele tenta transmitir essa expectativa de que a qualquer momento vai surgir um lance bacana, uma chance clara, iminente de gol, né? Então essa aqui é a diferença básica das duas transmissões, do rádio para a televisão, num jogo de futebol, por exemplo. Para você, qual é o futuro do rádio? O futuro do rádio, assim como o futuro da televisão, eu acho que isso está se desenhando bem claramente, passa pela internet. Emissoras de rádio, por exemplo, que não deram bola para a internet, não acreditaram, no máximo criaram um sitezinho que elas não alimentaram direito, já fecharam as portas. Inclusive grandes emissoras brasileiras que demoraram demais, ficaram pagando para ver demais, acabaram não dando conta. E outras emissoras que se adaptaram, além de criar um site próprio para a transmissão do rádio, mas também foram para outros canais, foram para outras plataformas, ampliaram esse raio de alcance. Essas emissoras sobrevivem, vão trabalhando novas linguagens, e você faz um rádio que se aproxima da TV. Hoje, por exemplo, na Rádio Itatiaia, lá em Belo Horizonte, por exemplo, se você quiser, como a rádio ela não tem os direitos para transmitir o jogo de futebol, porque a TV comprou os direitos, mas você liga lá, entra no YouTube, por exemplo, você vê o narrador, né, o tempo todo, você vê as caras e bocas que ele faz durante uma transmissão. Você não está vendo o jogo, mas você está vendo aquela movimentação ali da rádio. É uma forma diferente de você ver, meio que pelo avesso, né, uma transmissão de futebol. E aquele velho truque que meu pai chegou a fazer e eu também gosto de fazer até hoje. Está passando o jogo na televisão, que está sendo transmitido pelo rádio, eu zero o volume da TV, né, deixo no mudo e acompanho o mesmo jogo pelo rádio. Então, hoje não tem jeito de você pensar o futuro do rádio sem pensar na internet, não tem outro jeito. E eu acho que as emissoras que já descobriram isso há muito tempo estão indo por esse caminho aí, né? O podcast, que para uma geração é uma grande novidade, a gente pode dizer que é uma herança que é para sempre do rádio. Essa coisa da entrevista, de gravar uma entrevista para rodar depois, num bate-papo, com áudio, somente com áudio, ou hoje mesmo com a imagem também, a gente pode dizer que é uma herança do rádio, que é também o futuro. Tá tudo junto. E hoje você está na TV. Qual que são os seus desafios assim? Os desafios de uma cobertura jornalística na televisão hoje também passam por não negligenciar a internet.
é o tempo todo, redes sociais. Como a TV nem sempre vai conseguir competir no quesito velocidade com a internet, ela tem que se aprimorar em outras questões. Por exemplo, a apuração da TV, contextualizar o mesmo fato que alguém já está sabendo, que a maioria da população já está sabendo, lá pelos grupos de WhatsApp, pelo Facebook, ou por qualquer outro meio, a televisão ela tem que entrar com algo mais, com algo a mais, uma contextualização diferente, uma apuração, um avançar naquela informação, um detalhe a mais que vai fazer toda a diferença para poder despertar naquele cara que já viu aquela informação antes, a vontade, não vou ver aqui na televisão porque eles vão explicar mais detalhadamente. Eu vou ver aqui na televisão porque eu quero saber se naquele acidente que houve de manhã, se teve mais gente que sobreviveu. Eu ainda não entendi aquela, mesmo eu tendo recebido aquela imagem lá no meu celular, eu não entendi direito como é que foi aquilo, cara, aquela posição que estão lá os carros. Eu quero ver na televisão se eles vão me falar isso. Então, são essas brechas que a TV aproveita. E hoje, Matheus, um raio, vamos dizer assim, um caminho que se abriu para a televisão, até para competir com as redes sociais, é que as redes sociais, elas deram até uma característica mesmo das redes sociais, de poder abrigar pessoas bem intencionadas e pessoas não tão bem intencionadas, as chamadas fake news. Então, muitas vezes, na televisão, você passa 2, 3 horas por dia tentando apurar uma notícia que apareceu nas redes sociais, tentando descobrir se aquilo é verdade ou não, para você dizer para o seu telespectador, olha, aquela imagem que você viu aí, que você recebeu aí no seu celular, nós fomos apurar, fomos correr atrás, fomos pesquisar, mas aquela imagem não é verdadeira. Ou então, a imagem é real, mas não é nem da data e nem do lugar onde eles falaram que é. Então acontece muito isso. Existem as meia fake news, né? São fake news pela metade, que já por si só, já se torna fake news, porque às vezes a imagem existe, aquilo que está acontecendo, que aquela imagem está mostrando, é fato, aconteceu, mas onde é que está a fake news ali? Não é naquela data mencionada, não é nem naquele país mencionado, muito menos naquela cidade mencionada, e também não é dentro daquele contexto que eles tentaram fazer com que fosse, com que você acreditasse lá no seu celular. Então isso abriu um ramo de ação para a televisão hoje, que é correr atrás de determinada situação para saber se é verdade ou não. Então hoje é uma outra missão que a gente pegou para nós jornalistas de TV. Ah, meu Deus, chegou essa imagem, e agora? Vamos descobrir se é verdade ou mentira? Vamos. Se prepare que vai dar trabalho. Carlinhos, muito obrigado por ter aceitado a fazer essa entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau!